Vambora. Bom dia para quem chegou atrasado aí. E simbora nessa. Tênis de mesa, de quadra. Bom, galera, é o seguinte. O tênis de quadra e o tênis de mesa, ele tem algumas semelhanças e muitas diferenças, tá? O pessoal me perguntou ontem, professor, mas é quase a mesma coisa, né? Não, não é quase a mesma coisa, não. Na verdade, é até bem diferente uma coisa da outra. O que você tem de similaridade é o tipo de jogo, né? Que você vai jogar com uma bolinha, uma raquete e um espaço retangular, ok? Então, a história do tênis de quadra é o seguinte: os primeiros praticantes de tênis de quadra, que ainda não era o tênis de quadra, ok? Foram os egípcios, tá? E alguns países da Europa. As pessoas praticavam. Na época, como é que era que funcionava isso? Era um jogo de que você usava apenas a mão e uma bolinha, uma bola, tá? E aí eu vou explicar nos próximos slides. Era um jogo onde você pegava a bola, você agarrava a bola e lançava, ou você rebatia a bola, ok? Então, você tinha essas duas opções, tá? Dependendo da altura, da velocidade, de como a bola chegava do seu lado da quadra, você tinha essa opção de segurar a bola e jogar ela para o outro lado, ou simplesmente rebater a bola e ver o seu adversário ter que rebolar para não deixar a bola cair no chão, tá? Professor, então é igual ao vôlei? Não, porque a bola era menor do que o vôlei. A bola do vôlei vocês vão ver depois, mais para frente, que ela era de câmara de bola de basquete. Bom, a partir do século XII, o esporte ele começa a ser mais parecido com o que é praticado atualmente, tá? Mas ainda é utilizado a mão, beleza? Não tinha introdução da raquete ainda, tá? O que fazia o papel da raquete ainda era a palma da mão, beleza? E na França, eu tentei, né, descobrir como é que se pronunciava isso aqui. Se alguém faz francês aí, há uns anos atrás tinha um aluno que fazia francês, mas o tênis de quadra não tinha sido dado como conteúdo ainda, então eu não sei dizer exatamente como é que é isso aqui, mas eu acho que é jeu de paume, que é o jogo da palma. Tem que fazer o biquinho, quando vai falar francês, tem que fazer biquinho, jeu de paume. Então, quero que era o nome da brincadeira que os monges franceses treinavam na época. Então, o jogo de tênis de quadra, como a gente conhece hoje, ele era só uma brincadeira. Ele não tinha as regras tão definidas como a gente tem hoje, ok? E aí, com o passar do tempo, foi desenvolvendo o tênis de quadra, tá? Se eu falei tênis de mesa, desculpa aí. O tênis de quadra foi sendo desenvolvido e foram introduzindo novas regras para dar uma dinamicidade, ou seja, para deixar o jogo mais dinâmico, mais rápido, mais interessante para o público. Tranquilo? E inicialmente ele era disputado em ambientes fechados, não era disputado em ambiente aberto igual a gente vê hoje. Hoje em dia, direto você tem jogo parando, né? Porque tem chuva rolando, tem temporal, principalmente na Austrália. E aí você tem muitas dessas situações, que o jogo tem que ser interrompido na metade, porque caiu um toró e inundou a quadra, alagou a quadra. Tranquilo? Bom, isso aí é uma foto de um jogo de tênis de quadra, tá? Provavelmente de 1950, 1940, alguma coisa assim. Vocês podem perceber que o uniforme era calça social e camisa, né? Então era um jogo, o tênis ele sempre foi um jogo muito elitista, tá? Muito da elite. E esse é um dos motivos porque o tênis de quadra ele é pouco praticado no Brasil, tá? É diferente se você for comparar com outro esporte, por exemplo, como o futebol, o vôlei, enfim, outros esportes, ainda que coletivos, que aí o complicado do esporte coletivo é que você depende de outras pessoas para praticar o esporte com você, né? Se você for fazer essa comparação, o tênis ele fica muito para trás, né?
justamente por ser um esporte com equipamento muito caro. Uma raquete dessa aí, de fibra de carbono, o cordamento, enfim, pode chegar a custar 2, 3 mil reais, que é muita coisa, né? Então, isso aqui é um jogo, provavelmente isso aqui era uma competição do US Open, tá? O aberto dos Estados Unidos. Por quê, professor? Como é que você sabe? Ué, tem uma bandeirinha aqui, né? Se fosse no Brasil, não ia ter uma bandeira dos Estados Unidos, ia ter uma bandeira do Brasil. Vocês concordam comigo? O aberto do Rio de Janeiro. Beleza? Seguindo. No início, o jogo ele era praticado arremessando-se a bola contra a parede, tá? Então, você tinha um espaço e em frente a esse espaço você tinha uma parede alta, de mais ou menos 5 metros, 5, 6 metros de altura, dependendo do espaço, dependendo, enfim. Tinham vários fatores que dependiam. E você tinha uma linha branca pintada a mais ou menos 1 metro de altura, 1,10 m de altura. E aí essa linha branca, a partir do chão, né? Do chão para cima, assim, media 1 metro, 1,10 m, você tinha uma linha branca pintada. E aí você pode perceber o seguinte, essa linha branca, ela vai ter mais ou menos a altura da rede de tênis, tá? A rede de tênis, ela tem 1,07 m de altura nas bordas e no meio ela tem 94 centímetros e meio, beleza? Então, você tem mais ou menos essas alturas aí, de borda, tá? Nas laterais, perto do poste, e no meio da quadra, que é onde a rede ela dá uma cedida, ela cede um pouco, ela abaixa um pouco, tá? Não sei se vocês conhecem os clubes em Brasília, mas a maioria dos clubes de Brasília, eles têm esses paredões, que o pessoal chama hoje em dia de paredão, né? Que você fica rebatendo a bola ali, é muito usado para iniciante. Quando a pessoa quer aprender a jogar tênis de quadra, ela vai, rebate, né, a bola nesse paredão e aí começa a pegar o manejo da raquete, a forma de bater na bolinha, e aí cada forma de bater na bolinha tem um nome específico, tá? E aí começa a desenvolver a habilidade, a coordenação motora e a habilidade para jogar o tênis. Tranquilo? Bom, com o tempo, o tênis de quadra ele modificou para um espaço retangular, que é o que a gente tem hoje em dia, com dimensões maiores, marcações no chão e um objeto para bater a bola. E aí a gente tem aqui a introdução das primeiras raquetes, ok? Professor, como é que chama aquele esporte que tem uma raquete de madeira e uma bolinha bem macia que o pessoal joga na quadra? Na quadra não, na praia. Chama frescobol, pessoal. Beleza? Bom, o seguinte aqui. A construção de diversas quadras. Foi feita a construção de diversas quadras na França e Inglaterra, né? Durante os impérios dos reis Henrique sétimo e oitavo, ok? Depois você tem uma guerra com Napoleão. Napoleão entrou em guerra, tá? E aí muitas das quadras da França elas foram destruídas. E isso reduziu muito a prática do tênis na França, ok? Voltando a ser muito praticado a partir do século XIX, no finalzinho dos anos 1800. Tranquilo? Seguindo aqui. Bom, na Inglaterra, você tinha um clube de esporte, tá? Que eles praticavam um tipo de esporte, que é um esporte de elite também. Vocês podem perceber que a maioria dos esportes que são criados na Inglaterra, na França, na Europa, né? Eles são esportes muito elitistas, são esportes caros, que o material é caro, que tem, ao longo do tempo, tem um desenvolvimento muito grande do esporte, do equipamento, tá? Das regras, ok? E aí você tinha aqui esse All England Croquet, que era um espaço onde disputava o croquet. Professor, o que é croquet? Croquet é o seguinte, vocês já viram em filme, filme americano mesmo, né? É, tem um tipo de esporte que ele é o seguinte, galera. Ele tem
um taco, que o taco parece um martelo, parece um martelinho. Ele tem um cabo comprido e tem parece o Minoí, que é o martelo do Thor, né? Só que ele é redondinho, tá? E você tem as casinhas elas são aqueles arcos compridinhos, assim, ó, que são fincados na grama. E você tem que passar a bolinha embaixo das casinhas, embaixo dos arcos. Isso é o croquet, tranquilo? Que é diferente do cricket. O cricket é muito praticado na Austrália, tá? É muito parecido com o que a gente conhece aqui, chama bet ou taco. Dependendo da região aí que você mora, você vai conhecer como betes ou taco, ok? Na escola não dá pra gente jogar por causa do espaço que é pequeno, mas é muito bom, muito bacana. Quem nunca jogou aí, recomendo. Bom, depois que foi introduzido o tênis dentro desse clube, né? Que foi um clube que divulgou muito o tênis também. Eles mudaram o nome para All England Lawn Tennis and Croquet, ou seja, alguma coisa do tipo todos os esportes de relva, né? Todos os esportes ingleses de relva, de gramado, tênis e croquet, que era o que tinha na época. Tranquilo? E esse local é onde se disputa o torneio de Wimbledon, que é o Mundial Anual de Tênis. Beleza? Bom, seguindo aqui. O tênis, ele foi introduzido nos Jogos Olímpicos a partir de 1896, nos Jogos de Atenas. Ok? Que ele teve a sua estreia. Para quem não sabe, 1896 foi quando iniciou. Olha só, pessoal, tem uma quebra temporal aí, tá? Tem uma quebra no tempo. 1896 foi quando iniciou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, tá? Os Jogos Olímpicos eles eram muito mais antigos do que 1896, beleza? E aí depois, quem tiver curiosidade, a gente pode, como esse ano aí, esse ano de Olimpíada, né? A gente pode depois dar uma estudada, que as Olimpíadas era para ter sido ano passado, acabou não acontecendo. Mas são os Jogos Olímpicos da Era Moderna, são os novos Jogos Olímpicos, ok? Ele ficou firme até 1924, na verdade. 1928 foi quando ele já não foi disputado mais. Foi nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, na Holanda. Ok? Então, em Amsterdã, ele já ficou fora do evento já. Tá? Voltou em 1988, nas Olimpíadas de Seul, na Coreia. Beleza? Então, ou seja, ficaram aí 15, 15 edições olímpicas afastados, sem ser disputado. Tranquilo? Ficaram. Professor, são 15 anos então? Não. São 15 vezes 4, né? Cada ciclo olímpico é de 4 anos. Então eu tenho aí a cada 4 anos uma Olimpíada. Ele ficou 15 Olimpíadas, 15 edições de Olimpíadas. Vamos lá então. No Brasil. Professor, e no Brasil, como é que foi que rolou isso aí? Pessoal, no Brasil foi o seguinte: o tênis ele chegou no Brasil por São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Os paulistas e cariocas que, que começaram a disputar as partidas de tênis no Brasil. Então veio para o resto do Brasil, se popularizando para o resto do Brasil, depois Santa Catarina, Rio Grande do Sul, DF. Então, em Brasília, a gente tem. Em Brasília e no Brasil, né? A gente tem os clubes esportivos, ok? Que eles oferecem tanto aulas de tênis como o espaço, né, para os associados, para que eles possam praticar o tênis. Quem já teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Minas Brasília Tênis Clube, ele tem esse nome justamente por isso, tá? Porque era um clube que iniciou com tênis. Por isso chama Minas Brasília Tênis Clube. O Brasília ele veio porque está sediado em Brasília, né? Porque no Belo Horizonte é Minas Tênis Clube só, tá? Porque veio de Belo Horizonte, veio de Minas Gerais, de Belo Horizonte, ok?
Então, a maioria dos clubes que tem o nome de tênis junto é porque carrega a modalidade esportiva como a principal, tá? Hoje em dia não mais, mas já carregou, ok? Depois foi difundida aí por todo o Brasil a modalidade esportiva. Bom, hoje, atualmente, a gente tem 2 milhões de jogadores de tênis, de quadra. Tá? Professor, eu vou precisar saber desse número aí todinho. Não, você não precisa saber desse número. Esse número é informativo. Tá? É só para você ter uma noção. Por exemplo, de todos esses jogadores aí que tem de tênis no Brasil, isso aí, esses 2 milhões, ele vai representar alguma coisa em torno de 1%, cara. Você sabe o que é 1% da população brasileira? É muito pouco, poxa, para uma modalidade esportiva. E aí é por isso que eu falei antes que o tênis ele não é tão difundido igual a gente, igual o futebol, por exemplo, igual o vôlei, ok? E desses 2 milhões de jogadores no Brasil, só 33 mil, quase 34, que são registrados pela CBT, que é a Confederação Brasileira de Tênis, tá? Então, se depois você quiser, tiver curiosidade, dá uma olhada lá no site da CBT, lá tem várias informações sobre as competições, sobre a quantidade de inscritos, beleza? De praticantes, essas coisas assim. É interessante até. Não para você, professor, vou começar então a praticar tênis. Não é para isso, é para você conhecer. O nome tênis, ele se origina do francês tênis. Acho que é tênis. Tênis. Tem que fazer biquinho, né? Se não fizer biquinho, tá errado. Tênis. Jogar ou pegar, tá? Hoje, ele consiste em lançar a bola e rebater a bola. Não tem mais essa parte de pegar a bola, né? Você não fica com a bola na mão, tá? Ganha-se o ponto quando a bola atinge o lado do oponente da quadra, passando por cima da rede e o adversário não a golpeia de volta. Ou seja, a bola bateu e ficou, ou bateu e escapou. Beleza? Então eu saco a bola, tá? E aí, se o meu adversário não conseguir rebater ela para devolver ela para minha quadra, o ponto é meu. Ok? Bom, nós temos alguns tipos de competições. Basicamente, as competições são divididas em simples e duplas, ok? No simples, eu tenho um jogador contra o outro. E é sempre jogador do mesmo gênero, ok? Então, se eu tenho uma mulher de um lado, eu vou ter uma mulher do outro. Se eu tenho um homem de um lado, eu vou ter um homem do outro, tá? Então, é um contra um. Nas duplas, aí eu já tenho duas possibilidades. Ou eu tenho uma equipe, tá? E aí, quando eu falo equipe, é uma equipe formada por dois atletas, tá? Então eu tenho uma equipe de dois atletas, que esses dois atletas podem ser dois homens, tá? Ou duas mulheres, tranquilo? Contra, se for dois homens, contra dois homens. Se for duas mulheres, contra duas mulheres. Ou, numa segunda possibilidade da competição de duplas, é ser duplas misto, tá? Então eu tenho a possibilidade de ter uma equipe formada por um atleta masculino e uma atleta feminino, beleza? Então eu tenho uma equipe mista de um lado e uma equipe mista do outro, tranquilo? Então eu tenho essas três possibilidades aí de formação de uma partida de tênis. Ok? Então é simples, um contra um, dupla de mesmo gênero ou dupla mista. Ok? Bom, agora que começa a ficar um pouquinho mais complexo. Ah, não, professor, esse negócio é muito difícil. Não, não é difícil. É só a gente prestar atenção, tá? É complexo. Isso é verdade, é complexo. Mas vamos lá. Vamos destrinchar esse negócio aqui agora. Como é que eu começo uma partida de tênis? Eu pego, vou para a linha de fundo, jogo a bola ou para minha lateral ou para cima e bato a raquete nela. Ah, professor, isso aí que é o complexo? Não, essa aqui é a parte fácil mesmo. Que agora que vem a parte complexa, tá?
Como é que um jogador ele ganha uma partida? Bom, o jogador ele ganha uma partida dependendo da competição, ele precisa ganhar 3 ou 2 sets, tá? Dependendo da competição, uma partida inteira pode ter entre 3 e 5 sets. Então vamos lá. Professor, você falou que o cara precisa ganhar 2 sets ou 3. E aí aqui você já falou agora que a partida toda pode ter 3 sets ou 5. Aí você bagunçou o negócio todinho, professor. Agora ficou difícil. Não, olha só. Dependendo da competição, ela pode ter no máximo 3 sets. Então, para eu ter um vencedor daquela partida, tá? Eu vou ter que, por exemplo, vamos botar aqui o Federer contra o Djokovic, para ficar mais fácil. Aí, se vocês quiserem escrever aí, porque eu vou escrever para eu não me perder, para poder explicar para vocês. Ó, eu botei aqui Federer versus Djokovic. Pronto. Tá bacana. Que aí vocês vão me ajudando aí. Quem pegou caneta e papel, a gente vai Federer versus Djokovic. Beleza. Aí eles estão numa competição, e aí independe, porque são várias as competições que tem esse formato, ok? E vai ser disputado no melhor de três, vamos dizer assim. São 3 sets, ok? Tá. Então, se o Federer ganhar um set e o Djokovic ganhar um set, a gente vai ter que ir para o terceiro set, ok? Então, essa competição teve no máximo 3 sets. Agora, se o Djokovic ganhar 2 sets direto, nem precisa rolar o terceiro, porque já está 2-0, ok? Então, seria o que a gente pode chamar melhor de 3, vai, para ficar mais fácil para vocês, tá? Não é essa a terminologia correta, ok? A terminologia correta é uma competição com, no máximo, 3 sets. Por que no máximo, professor? Porque ela pode ter 2 ou 3 para acabar aquela partida, tá? Vamos botar aqui de novo o Federer e o Djokovic. Agora eles estão numa competição que vai ser disputada em até 5 sets. Por que até 5 sets? Porque pode ter 3, pode ter 4 ou pode ter 5, ok? Por que pode ter 3, pessoal? Porque se um dos dois fizer 3-0, não tem necessidade dos outros 2 sets, ok? Porque o outro, o adversário, não vai poder, não vai conseguir alcançar ele. Então vamos colocar aqui, ó. Agora o Djokovic fez 2-1 em cima do Federer. 2-1. A gente já teve os 3 sets, tá vendo? Se você pegou caneta e papel aí, você já viu, anotou aí 2-1. Então a gente tem que ter o quarto set, ok? E aí a situação é: se o Djokovic ganhar esse quarto set, acaba essa partida, ok? Se o Federer ganhar o quarto set, e aí eu coloquei aqui que o Federer ganhou o quarto set, tá? Então tá 2-2. Aí a gente precisa ir para o quinto set, tá? E vamos botar aqui que o Djokovic ganhou o quinto set. Pronto. Porque lá na outra competição ele tinha perdido. Tá, isso aqui é a parte dos sets, ok? Então, agora a gente vai dividir os sets. Cada set é dividido em games. Então eu preciso que o atleta ganhe 6 games com pelo menos 2 games de diferença. Dentro de cada game, eu tenho os pontos. Tá? Então eu tenho aqui, primeiro ponto, vale 15. Vale 15 o quê, professor? Não sei, vale 15. Deram o nome de 15. Não é igual gol no futebol, que um gol vale um gol. Aqui o primeiro ponto vale 15. Segundo ponto, vale 30. Terceiro ponto, vale 40. Quarto ponto, vale o game. Quando ele chega aqui no quarto ponto, ele fecha esse game e aí a gente tem 1-0. Vamos para o segundo game.
Eu tenho 15, 30, 40, quarto ponto, game. Fechou o segundo game. E assim ele vai fechando até dar os 6 games. Ok? Então, dentro de cada set, eu tenho os games. E o atleta, para ganhar um set, ele precisa fechar 6 games com diferença de pelo menos 2. Ou seja, pode ser 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, 6-0. Ok? Só que não tem como ele fechar 6-5. Se ele fechar 6-5, vai para o sétimo, vai para o próximo game, que na verdade 6-5 dá 11, vai para o 12º game. Porque ele tem que fechar com 2 games de diferença. Quando você tem igualdade nos pontos, ou seja, os dois estão com 15-15, 30-30, 40-40, a gente chama de iguais. Tá aqui, ó. Quando você tem um empate nos pontos, ok? No caso do empate de set, aí você vai pro último set, tá? Que aí vai ser o quinto set, beleza? Que só tem esse caso aqui, tá? Então, ou seja, competições, quando você tem um set para um lado e um set para o outro, você vai para o terceiro set, que é o tie break. Se for competição de 5 sets, se tiver 2-2, você vai para o quinto set, que é o tie break. Ok? Então, o que acontece no tie break? Tie break é o seguinte: ele tem que atingir 7 games para conseguir a vitória, tá? Então já não são 6 games mais, são 7. É o último set precisa de 7 games, ok? E para ele ganhar essa partida no tie break, ele precisa ter 2 games de diferença, tá? Mesmo já tendo atingido 7 games. Então, por exemplo, tá 7-6, quem tá com 7 vai precisar conquistar o 8º para poder ganhar. Se ficar 7-7, aí vai a 9. Então, para destrinchar isso aqui para vocês, ó, presta atenção. Para simplificar isso aí. Eu tenho aqui, ó, a duração da partida. Vai depender se vai ser de 3 ou de 5 sets, no máximo, ok? Por quê? Porque tem competição que é só 3 e competição que são 5. Tranquilo? Ok. Para eu vencer um set, eu preciso ganhar 6 games, com diferença de 2 games para o meu adversário. Então eu posso ganhar 6-4, 7-5, 8-6. Vocês estão percebendo que a diferença está sendo sempre de 2 games, tá? Porque se chegar 5-5, tem que ir a 7, tá? Se chegar 6-6, tem que ir a 8, porque precisa respeitar essa diferença aqui de 2 games. Tranquilo? Mas é muito difícil chegar a 8-8. Geralmente acaba no 6, 6-4, 6-2, tá? Beleza. Vamos lá. Próximo. Aí eu tenho a pontuação. Para ganhar um game aqui, eu preciso dessa pontuação. Então eu vou repetir para ganhar um set. Isso aqui, ó, galera, vocês estão vendo aqui esse conjunto grande aqui, ó, é um set. Aqui tem um set só, tá? Então eu vou 15, 30, 40, game. Fechei o primeiro game. Vamos iniciar de novo. Vamos reiniciar o próximo game. 15, 30, 40, fechei o segundo game. Vamos iniciar o terceiro game. 15, 30, 40, fechei o terceiro game. Repito todo no quarto, repito tudo no quinto, repito tudo no sexto. Fechei o sexto. Vamos supor que eu ganhei tudo aqui, tá? Não deu erro, não deu nada. Eu sempre tô ganhando os games aqui. O meu adversário não ganhou nenhum game. Fiquei 6-0. 6-0, ganhei o primeiro set. O que a gente faz? Vai para o segundo set. No segundo set, eu repito tudo aqui de novo. Primeiro game, segundo game, terceiro game, quarto game, quinto e sexto game, galera. Fechei os 6 games aqui de novo, fechei o segundo set. Se for uma competição de no máximo 3 sets, eu ganhei a partida. Ok? Tô dando esse exemplo mais curtinho para vocês, que eu acho que fica mais fácil vocês conseguirem assimilar. Tranquilo? E aí,
Para uma competição de 5, de no máximo 5 sets, se o jogador repetir essa sequência 3 vezes, ele é vencedor da partida. Beleza? Bom, por hoje é isso que eu quero passar para vocês.